Olá, digníssimos! Sejam muito bem-vindos ao canal Conservadores. É um prazer tê-lo conosco. E antes de iniciarmos o vídeo, já deixe o seu gostei, se inscreva no canal e deixe a sua sugestão de tema aqui nos comentários. É muito importante essa participação e essa interação conosco. O tema de hoje é: entenda de fato o que é a direita e a esquerda. Roda a vinheta! Então, digníssimos, estamos trazendo esse tema, direita e esquerda, para poder esclarecer de uma vez por todas, para podermos entender de fato o que vem a ser essas duas palavras, o que realmente a direita representa e a esquerda representa. A concepção brasileira de direita e esquerda, ela é muito equivocada. Ela é oriunda do período de Guerra Fria, onde tínhamos a União Soviética contra os Estados Unidos, o socialismo contra o capitalismo. E a União Soviética tentando realmente se infiltrar na América do Sul, patrocinando e financiando regimes totalitários comunistas aqui na América do Sul, como foi o caso de Cuba, e o capitalismo dos Estados Unidos representando o oposto à União Soviética. Então ele também financiava, também patrocinava alguns países aqui na América do Sul para ir contra esse regime soviético, esse regime comunista. A partir daí, os brasileiros tiveram essa concepção de que o comunismo é a esquerda e o capitalismo dos Estados Unidos, ou o anticomunismo, é a direita. Mas o entendimento de direita e esquerda não é tão limitado assim, não é tão simples. A gente não pode colocar o comunismo como esquerda apenas e esse capitalismo puro e simples, ou capitalismo dos Estados Unidos, como direita. É muito mais profundo. Então vamos entender, primeiramente, de onde surgiu essas terminologias. Onde nasceu a direita e a esquerda. Thomas Hobbes, no século XVII, afirmava que instituições políticas eram incapazes de anular, eliminar as imperfeições do ser humano. Ele defendia que a sociedade seria boa a partir da liberdade individual. Isso é um pensamento mais ligado à direita. Já Rousseau, no século seguinte, no século XVIII, afirmava que o Estado era capaz de modelar as ações individuais. Já defendia o coletivismo, essa questão mais social, um pensamento mais voltado à esquerda. E isso acabou sendo uma ideia propulsora da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, no ano de 1789, causou um colapso na França. Através de uma Assembleia Nacional Constituinte, foi instituída a Constituição Francesa e o povo acabou assumindo o poder. Entretanto, os interesses do povo acabaram se dividindo em duas linhas. Daí que surgiu a terminologia direita e esquerda. Por quê? Na Assembleia Nacional Constituinte, ficava o orador no meio e na sua direita ficavam os pensadores com uma visão mais no que diz respeito às liberdades individuais, querendo conservar coisas boas advindas do período da monarquia. E do lado esquerdo do orador já ficavam aquelas pessoas com ideias mais revolucionárias, de mais Estado e menos liberdade individual. Nesse contexto, precisamos entender que o conceito de direita e esquerda não está mais tão limitado. Ele evoluiu. Pois bem, digníssimos, como já foi dito, não podemos só limitar a ideia de esquerda e direita. E em 1957, o filósofo Anthony Dow ele trouxe uma teoria econômica democrática para ilustrar o que acontecia naquela época entre União Soviética e os Estados Unidos. Entretanto, hoje em dia, já não mais se vislumbra só de forma limitada a esquerda e a direita. A gente trabalha com uma ideia mais coletivista e uma ideia mais individualista. Diante disso, eu vou citar aqui alguns exemplos. Começando pela direita coletivista. Tem como intuito a preservação de segurança, ordem, moralidade, tradição ou estrutura social. Em contrapartida, nós temos a esquerda coletivista, que prega a equalização de vantagens e oportunidades. Por outro lado, nós temos a direita individualista, que prega o desenvolvimento social partindo do desenvolvimento econômico.
Já a esquerda individualista prega o contrário. Esses exemplos servem para ilustrar a nossa ideia coletivista e individualista. Entretanto, eu vou demonstrar para vocês uma ideia ensinada por Norberto Bobbio sobre a esquerda e a direita. Começando pela esquerda, abre aspas, é o lado da política que busca promover reformas que afetam questões de justiça social. Fecha aspas. E a direita, abre aspas, é o lado da política que defende medidas que aumentam a liberdade individual. Entretanto, esses conceitos, como eu já citei, eles são muito limitados. Por outro lado, nós devemos entender que uma análise dos termos direita e esquerda vai depender do lugar, do tempo, de quem para quem e de quem para alguém, que é a ideia que nós vamos trazer hoje. Como já dito, nós não podemos limitar ideias e pessoas nessa pequena caixa que é a direita e que é a esquerda. É uma forma muito mais complexa de tratar desses assuntos, desses ideais, dessas cosmovisões. Essa ideia de direita e esquerda apenas, essa concepção dicotômica, ela é uma concepção puramente política. E ela não é interessante. Interessante a gente compreender e buscar entender melhor através da concepção científica. E essa concepção científica, ela vem através de pessoas, de autores, que escreveram obras sobre a forma como eles viam o mundo e achavam como uma sociedade devia fluir. Temos um exemplo de Edmund Burke, que escreveu no período aí pré e um pouco depois da Revolução Francesa, e vamos dizer, o pai do conservadorismo, vamos dizer assim. Ele trazia já a ideia de conservador, liberal, e a concepção dele de mundo e de sociedade. Então Inclusive, isso já cria um espectro. Já gravamos um vídeo falando sobre esse assunto, sobre o que é ser um conservador, da mesma forma que nós vamos gravar vários vídeos falando de cada escola política, dentro das que vamos tratar aqui hoje. Nesse contexto de autores, também podemos citar Immanuel Kant e Friedrich Nietzsche, que teve uma importância assim, gigantesca por esse contexto histórico e na indução de algumas pessoas que mudaram o mundo. Cada um expondo sua cosmovisão. Isso, Karl Marx com a ideologia comunista socialista, Rousseau, como já dito, também na Revolução Francesa, com uma linha mais esquerdista mesmo, de mais Estado. Temos diversos autores liberais dos Estados Unidos, Escola de Chicago, Milton Friedman. Temos também famosos da escola austríaca. Enfim, todos esses compõem a base dessa análise política mais profunda. Isso, dos grupos. De espectros políticos individuais. E é assim que a gente tem que entender direita e esquerda. Então vamos para a prática. A gente tem várias pessoas com várias ideias diferentes. E a gente pode subdividir esses espectros e incluí-los dentro da direita e dentro da esquerda. Vamos para os mais comuns, para os mais conhecidos, né? Mais à esquerda temos o marxismo, o socialismo de Karl Marx. Temos o gênero fascismo, né? As diversas modalidades diferentes de fascismo, nazifascismo. Tem Mussolini na Itália. Sim, fascismo é de esquerda. Sim. A gente tem um pouco mais para a direita, ainda dentro da esquerda, a social-democracia. A gente tem a centro-esquerda, mais para a direita, o conservadorismo, ou também conservadorismo liberal. A gente já gravou vídeo sobre, o William já citou. Mais à direita, o liberalismo clássico, os libertários e os anarcocapitalistas. Que seria a extrema-direita. Sim. Então, esses são os espectros políticos mais conhecidos. Temos alguns outros aí entre esses, mas esses são os mais conhecidos. E a gente tem que interpretar direita e esquerda dessa forma, de maneira individual, porque cada um desses espectros é especial e representa em si uma ideia distinta, que pode às vezes se confundir em algum ponto com o outro, né, dentro da direita, mas também é muito diferente. E por causa de não conhecer isso, erroneamente a gente vai e classifica, como ele falou, o fascismo, Hitler era de direita. Não, pera. Tá, ele era oposição ao comunismo, sim. Então tínhamos o socialismo da União Soviética e tínhamos Hitler. Hitler era oposição a esse socialismo, mas isso não faz dele direita. Eles são ainda dentro da esquerda. Ele é oposição, mas ainda está dentro da esquerda. Está no mesmo espectro de esquerda. Isso. Na direita temos o conservadorismo e o liberalismo, são diferentes, né? O conservadorismo ele se opõe ao liberalismo em diversas pautas morais, a questão de ser revolucionário ou de ser reformista, como o conservadorismo defende, mas ainda assim não posso dizer que o conservadorismo é de esquerda,
Ou que o liberalismo é esquerda em face do conservadorismo. Isso, Nada disso. Ambos são de direita. Ambos ainda estão na direita. Mesmo sendo opostos. Isso. Então, São opostos em certa maneira, mas ainda estão dentro do mesmo espectro. Um exemplo, o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos temos os partidos republicanos e os democratas. Os democratas é um partido mais liberalista. Isso não significa que eles são de esquerda. Erroneamente é considerado, mas estão no mesmo espectro da direita. Isso. Nos Estados Unidos temos os conservadores e os liberais dentro da direita, mas erroneamente lá, né, para o pessoal, o liberalismo americano é considerado a esquerda americana. por ser oposição. E só por ser oposição. Isso aconteceu também no Brasil, né? Por anos aí a gente teve duas faces da mesma moeda. A gente teve o socialismo de um lado e a social-democracia de outro. E duas faces da mesma moeda, dois espectros da esquerda. Mas por só existir esses dois, a social-democracia, representada pelo PSDB, foi considerada como direita. E não tem nada de direita, é puramente esquerda mesmo. E a gente mesmo. tratou, Exatamente. vou deixar aqui nos cards, desse assunto já, o Teatro das Tesouras. Isso, fiquem à vontade. Então é isso, pessoas... Ficamos por aqui. Isso. Então, erroneamente, as pessoas costumam taxar espectros políticos nos lugares errados. Verdade, verdade. Isso é o que mais acontece de comum. E aqui no Brasil, principalmente. Não, normal. Às vezes as pessoas não querem nem diferenciar isso. Ah, não preciso daquilo. E Não, isso é isso um... é desnecessário. Ah, coisa aqui, coisa ali, tico-tico aqui, coisa lá. E a gente sabe que no fim, no começo... Aqui, para alguém! Isso pode ser visto muito forte aqui no Brasil. E esse é um dos motivos da gente estar gravando esse vídeo. A concepção que a gente tem de direita e esquerda, o desconhecimento das diversas escolas, dos espectros políticos que temos é absurdo. E é interessante tocar nesse assunto, principalmente no que diz respeito ao fascismo, que a maioria das pessoas entende como ser de direita, e na verdade o fascismo é de esquerda, por ter aquelas características que já foram ditas, fazendo a análise política, que é mais Estado e menos liberdade individual. E olha que interessante, um grupo que faz parte da direita, ou seja, menos Estado e mais liberdade individual, quando ele começa a deixar a liberdade individual diminuir e aumentar o Estado, ele deixa de fazer parte desse grupo político e passa a fazer parte de outro. Ele anda para o lado, retornando aquilo que está movendo ele, a ideologia que está movimentando ele. Então, de esquerda para direita, né? Um coletivismo, mais Estado, um individualismo, menos Estado, mais liberdade individual. A gente pode ter um liberal que acaba com liberdades individuais. Na verdade, não. Como você disse, ele deixa de ser liberal. Ele deixou de ser liberal. Ele passa a pertencer a um outro espectro político. E a gente pode ver essa dificuldade em compreender essas questões todas por causa do cenário cultural e político do Brasil. Verdade, é importantíssimo isso, de muitos anos. A gente, por diversos anos, sentiu falta de autores que escrevessem sobre outros temas, sobre outros espectros, sobre outra visão. Mas a direita, nossa cultura foi dominada por diversos anos por autores de esquerda, a gente só tinha uma hegemonia, né? Tanto na questão eletiva de um político, um presidente, um representante, quanto também na questão cultural e educacional, de ter autores, de ter obras em português tratando dos demais aspectos políticos, e não, a gente só tinha obra, vamos dizer assim, esquerdista, seja em qualquer vertente que for. Tivemos um cara que influenciou de forma gigantesca isso, Paulo Freire. Isso. Paulo Freire é uma representação da cultura maculada, da nossa cultura brasileira, da nossa educação. E nós vamos gravar um vídeo futuramente tratando mais especificamente. Nós estamos preparando um vídeo também sobre a questão da educação no Brasil. Mas isso aí fica claro que essa análise deve ser feita de uma forma mais minuciosa, mais detalhada. A gente pode ver outro problema aqui no Brasil, que é a taxação de extremistas. A pessoa vira e fala, extrema-direita, fulano é de extrema-direita. O que essa pessoa está realmente querendo dizer quando ela traz essa taxação? Fulano é de extrema-direita. Ela é pejorativo. Ela está querendo jogar essa pessoa lá embaixo. Fala que essa pessoa é fascista, que essa pessoa é nazista, é racista. Taxista. Isso. Nada contra os taxistas. É só brincadeira. E não tem nada a ver com isso. Verdade. Na verdade, extrema-direita
a gente pode ver nessa linha de espectros políticos entre esquerda e direita, que a extrema-direita ela é representada pelo anarcocapitalismo. Então, a partir de agora, quando você ouvir extrema-direita, você sabe que a pessoa que está falando provavelmente está errando. Ela está atribuindo algo que não tem nada a ver a um título que também não tem nada a ver. Aí você tem que saber quais características são do anarcocapitalista. Peraí, eu não represento essas características, então eu não sou extremo. Por que eu sou de extrema-direita? Da mesma forma, a extrema-esquerda é realmente o coletivismo marxista, né, que é representado pela extrema-esquerda. Quando a pessoa traz essa taxação de forma errônea, isso prejudica demais. E a gente vê essa falta de cultura no Brasil, a gente não sabe ao certo o que é. Banaliza o termo, fica todo mundo confuso. Isso, tudo é extremista, né? Se eu apoio uma ideia ou não, eu sou extremista, ser conservador, ser extremista. Não, pô, eu tenho características de conservador, não tenho características de anarquista. Isso, geralmente, eles atribuem a nós, conservadores, esse título de extrema-direita. Justamente no sentido de pejorativo, de nos prejudicar, de tacar a gente para baixo, para que as outras pessoas tenham uma visão totalmente conturbada do que a gente representa. E isso perdurou durante anos, agora que a gente está dando uma flexibilizada nisso, o pessoal está compreendendo mais. Espero que com esse vídeo esclareça um pouco mais na sua mente, para entender de forma individual o que cada espectro representa. A Bíblia diz que o povo perece por não conhecer. Então a falta de conhecimento acaba gerando esse perecimento mesmo da população. É interessante essa questão no que diz respeito aos grupos, a essa taxação. Identificação com cada grupo político, né? Existem pessoas que são contra essa taxação. Eu não me considero estar em nenhum grupo, né? Eu não gosto de ser taxado como esquerda ou direita, ou anarcocapitalismo ou conservador, ou social-democrata, não gosta de ser taxado. Mas isso é natural, né? A pessoa, ela pode falar que não é nada, mas com certeza ela é alguma coisa. O que ela pensa representa ela estar contida em algum espectro, em alguma cosmovisão. E o que a gente tenta pregar para vocês é que essa ideologia, essa diversidade de ideias não é o problema. E às vezes a pessoa não quer se posicionar para evitar conflitos. Não, eu sou de centro. Às vezes ela tem características de um lado ou de outro, mas se exime de assumir com medo do conflito, quando na verdade esse conflito não deveria existir, porque a gente prega a diversidade de ideias, o bate-papo. E ela ser de centro, né, representa que ela é de centro mesmo, um dos espectros. Ela está dentro de um grupo político. É a centro-esquerda, que representa também ideias individuais dos membros que compõem a centro-esquerda. E isso está na natureza humana, essa questão de escolha. Você começar a assistir uma partida de futebol, de basquete, o que seja, que você não conhece nenhum jogador, nenhum time, na medida que você vai assistindo, subconscientemente, você vai começar a torcer para algum time. Então essa escolha de algo, ela é natural, isso aí tá na natureza humana. Você pode até não expressar para ninguém, mas no seu interior, para algum lado você vai entender. Você representa algo. Então a pessoa que fala que não é nada, na verdade ela é algo, sim. E o efeito é inverso. Não é que eu vejo o que é ser um conservador e eu passo a agir como conservador. Não, é natural. Eu ajo como um conservador, em determinado momento eu me identifico, falo, opa, eu sou um conservador. E eu nem sabia que eu era. Então a questão é natural. A pessoa, ela não escolhe ser alguma coisa, ela se identifica. Ela já é o que ela é e de repente ela se identifica com algum dos espectros. Então a polarização, muita gente fala, não pode dividir, mas amor, não vamos polarizar. Não, isso é natural. Isso é natural. Sim, a polarização, a divisão é natural. Mas o que a gente tem que evitar são os conflitos, como o Alisson mesmo já falou. Mas a divisão, ela é natural, ela existe. A gente não pode ignorar isso. E é essencial para o exercício de fato da democracia. Então o que a gente pode ver, mais uma vez falando do cenário político, cenário cultural brasileiro, é que durante anos a gente sentiu falta de uma outra visão. Tanto que nós mesmos fomos descobrir que somos conservadores, que a gente tem esses mesmos ideais, depois de ter acesso a autores desse tipo. Antes a gente era basicamente o que o Brasil é, o que a Constituição Federal diz pra gente ser, social-democrata. Verdade. Então a gente era um social-democrata, mas a gente com acesso a escritos conservadores, a escritos liberais, descobrimos que não. Opa, na verdade não é bem assim, na verdade isso aqui é mais interessante, isso tem mais a ver comigo e isso aqui é o que a sociedade precisa. Então, tudo é uma questão também de identidade. E graças a Deus, finalmente, a gente teve acesso a mais informação. Acesso ao outro lado da moeda,
Porque hegemonia, ele falou de democracia, hegemonia, um lado só uma versão da história, isso é ridículo. Isso cria curral, isso cria o que a gente vê hoje. É duro falar, mas nas universidades federais a gente vê. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outro assunto que a gente tratou sobre o pensamento filosófico, né? Se tiver mais espaço nos cards, a gente vai deixar aqui em cima, senão vocês entram e assistem. É pensamento filosófico, é o ceticismo, é questionar. Tem alguma coisa além disso ou é só isso? E como você vai defender um grupo político ou se posicionar dentro de um grupo político se você não conhece esse grupo e nem os demais grupos? Então, pesquisa, questiona mais, busca mais conhecimento para você poder se identificar dentro de qualquer grupo. Então, finalmente, temos acesso a mais informação, temos acesso a mais autores. A partir até de Olavo de Carvalho, que trouxe o Jardim das Aflições, o Imbecil Coletivo. Temos outros autores também, Rodrigo Constantino, que representa um pouco também do liberalismo clássico, um pouco do conservadorismo. Ele tem uma obra chamada Esquerda Caviar, que conta um pouco da esquerda brasileira, os socialistas de iPhone, né? Fidel Castro, Che Guevara com Rolex. E Adidas, essa questão. Temos aí Guilherme Fiuza, que é um colunista também da Gazeta do Povo. Assim, temos muitas obras hoje da direita acessíveis a nós. Então, vamos disseminar informação, vamos buscar realmente conhecer os dois lados da moeda. É o que a gente faz aqui, Digníssimos, é produzir conteúdo. Então aproveita, compartilhe esse vídeo com seu amigo, com seu familiar. Ajude essa pessoa a sair dessa caixinha que ele está para ter um entendimento melhor das coisas. Sim, saia da Matrix. Então, digníssimos, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Deixe o seu gostei, se inscreva no nosso canal. Ative o sino das notificações e deixe uma sugestão de tema aqui nos nossos comentários. Muito obrigado. Até breve. Até breve.